No sudeste da Itália há um santuário dedicado a São Miguel Arcanjo, no alto de um monte chamado Gargano. É o santuário mais antigo dedicado a São Miguel Arcanjo na Europa Ocidental, e não fica longe de onde Padre Pio viveu, morreu e agora está enterrado, em seu famoso mosteiro em São Giovanni Rotondo. Padre Pio era profundamente devoto a este santuário, e muitas vezes direcionava os penitentes a escalar a montanha, para pedir a intercessão do arcanjo em sua batalha contra o pecado. São Francisco de Assis, ao chegar lá, foi tão impactado pela santidade do lugar que se sentiu indigno de entrar, e só se ajoelhou em oração e beijou o chão de pedra da entrada. No ano de 492, um touro se desviou do rebanho de um rico proprietário de terras da cidade vizinha de Cipolleto, que ficava aos pés do Monte Gargano. O touro chegou a uma caverna perto do cume da montanha. O pastor, na esperança de assustar o touro para fora da caverna, disparou uma flecha em direção ao seu fundo escuro. Surpreendentemente, a flecha voltou, ferindo o homem que a disparou. Diante de uma ocorrência tão estranha e milagrosa, o homem e seus companheiros, que testemunharam o evento, procuraram o bispo. Ele recomendou 3 dias de oração e jejum para discernir o significado por trás do fenômeno. No terceiro dia, essas práticas piedosas foram respondidas, quando São Miguel apareceu ao bispo e disse: "Fizestes bem em perguntar a Deus o que estava oculto aos homens. Um milagre fez atingir o homem com sua própria flecha, de modo que fique claro que isso aconteceu por minha vontade. Eu sou o arcanjo Miguel e estou sempre na presença de Deus, a caverna sagrada para mim. E desde que decidi proteger este lugar e seus habitantes na terra, quis atestar desta maneira que sou deste lugar e de tudo que acontece aqui, patrono e guardião. Onde a pedra é aberta, os pecados dos homens podem ser perdoados. O que for pedido aqui em oração será concedido. Vá, portanto, para a montanha e dedique a caverna ao culto cristão." Enquanto o bispo protelava, Cipolleto foi citada por um exército pagão, invasor de Nápoles, e estava à beira da rendição. O bispo conseguiu obter um cessar-fogo de 3 dias, e usou esses 3 dias para orar e jejuar. Mais uma vez, São Miguel apareceu ao bispo e prometeu vitória completa sobre os invasores. Conta-se que durante a batalha que se seguiu, houve terremotos e raios, que ajudaram a derrotar os inimigos de Cipolleto, enquanto demonstravam o poder de intercessão do arcanjo. Após essa segunda aparição e milagre em batalha, o bispo sentiu total remorso por duvidar da prudência do pedido de São Miguel. Era agora, o ano de 493, e ele organizou uma grande procissão para a montanha, para que finalmente pudesse consagrar a gruta como uma igreja. Com outros bispos, padres e as pessoas da cidade, foi relatado que as águias apareceram sobre os bispos na procissão, para protegê-los dos raios do sol, com as asas estendidas. Quando eles finalmente chegaram à foz da gruta, o arcanjo apareceu novamente, afirmando: "Não é sua tarefa consagrar a basílica que construí. Eu a fundei, eu mesmo a consagrei, mas entrai nesse lugar, já colocado sob minha proteção." Quando todos entraram, ficaram surpresos ao ver um altar já erguido, com uma cruz sobre ele. Eles também encontraram uma pegada de São Miguel, embutida no chão de pedra. Foi oferecida ali a primeira missa na gruta de São Miguel. Desde aquela época, a gruta tem sido chamada de Basílica Celestial, pois é a única igreja que nunca foi consagrada pelas mãos de um bispo. Tem a honra de ser pessoalmente consagrada por São Miguel Arcanjo, a quem é dedicada. A quarta e última aparição de São Miguel, em Gargano, ocorreu séculos depois, em 1656. Uma terrível peste tomou conta do sul da Itália, e a cidade na encosta do Monte Gargano, agora chamado Monte Sant'Angelo, estava em apuros. O bispo da cidade recebeu o nome de Afonso Pucinelli e seguiu sabiamente o exemplo de seus antecessores, séculos atrás, e procurou São Miguel, em busca de ajuda através da oração e do jejum. Tão desesperada era a situação que o bispo chegou a considerar colocar um papel nas mãos da estátua de São Miguel, dentro da Gruta das Aparições, com o nome de cada pessoa da cidade escrita.
Antes disso, enquanto o bispo orava em um dos quartos de sua residência episcopal, sentiu a terra tremer, antes de São Miguel aparecer de repente. O arcanjo deu a ele a diretiva de abençoar as pedras de sua caverna, em Gargano, e depois gravar sobre elas as letras M.A. de Miguel Arcanjo. A visão foi concluída com a promessa: quem guardar essas pedras com devoção estará imune à praga. A promessa do arcanjo foi cumprida, e desde então o santuário de São Miguel, no Monte Gargano, distribui pedras da Gruta das Aparições por toda parte. Estas são relíquias sacramentais, populares, que são usados pelos fiéis para invocar a intercessão desse poderoso intercessor, para protegê-los das armadilhas espirituais do diabo, bem como de danos físicos. Na cidade de Monte San Angelo, ainda hoje existe um monumento que o bispo havia erguido para comemorar a proteção de São Miguel durante a praga. Diz: ao príncipe dos anjos, vencedor da peste, patrono e guardião, colocamos este monumento em eterna gratidão. Afonso Puccinelli, 1656.